Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Nesta quinta-feira, dia 30 de junho, nós vamos retomar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte do Catecismo, tratando da vida em Cristo, no capítulo 3, a salvação de Deus, a lei e a graça, e estudando o 7º mandamento da lei de Deus, não roubarás, conforme Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19. Chegamos agora ao número 2433, que está situado no contexto da reflexão sobre a atividade econômica e a justiça social. E o texto nos ensina o seguinte: o acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos, sem discriminação injusta, homens e mulheres, normais e excepcionais, ou deficientes, autóctones e migrantes. Em função das circunstâncias, também a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça. Para se avaliar a remuneração equitativa, é preciso levar em conta, ao mesmo tempo, as necessidades e as contribuições de cada um. Levando-se em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum, a remuneração do trabalho deve garantir ao homem e aos seus familiares os recursos necessários a uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. Então, a questão da justiça com relação ao salário, isso é uma coisa fundamental, importante. Todas as pessoas têm que viver com dignidade. Essa desigualdade social que nós vivemos aqui em nosso país, isso é algo gritante, preocupante e que não é absolutamente justa. A família tem compromissos. Isso deve ser considerado naturalmente. Nós temos um índice de desemprego no Brasil muito alto, muito elevado. E é por isso que tantas violências acontecem, muitas vezes, em consequência desse desafio, dessa realidade. É preciso que haja empenho da parte de todos, sobretudo dos governantes, né, para que haja mais justiça nesse sentido, mais oferta de emprego, que haja maior investimento nessa área, para que, de fato, as pessoas possam ter um meio de vida digno e que possamos diminuir esse quadro de miséria, né, que a toda hora está aí nos inquietando, provocando a cada um de nós que somos cristãos, que temos sensibilidade para com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Então, que todos nós procuremos colaborar nesse sentido para que essa situação seja amenizada. E o Catecismo continua agora falando sobre a questão da greve, dizendo o seguinte: a greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências ou ainda quando se lhe atribuem objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. É
injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas extirpadas pelas autoridades legítimas. Então aí está um ponto também polêmico, importante, mas é um direito do trabalhador. Isso inclusive é previsto na legislação, né, de modo que a greve é legítima, agora não se admite absolutamente, como diz o catecismo, violência. A violência nunca resolve situação alguma. Tudo deve ser resolvido, sim, né, com diálogo, com argumentação, porque é esse o caminho feliz, eloquente, né, para poder, então, resolver as coisas. E o catecismo conclui esse tema falando um pouco sobre a privação do trabalho. A privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre, para quem a sofre, um atentado à sua dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida, além do prejuízo pessoal para o desempregado, corre também inúmeros riscos o seu lar. Então está aí, né, um texto importante, né, para a nossa reflexão. Desejo a todos vocês um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Fama.